Oi, eu sou a Ana, da Árvore dos Contos, e neste vídeo eu vou contar para vocês todas as leituras que eu fiz no mês de outubro. Bom, eu encerrei, na verdade, uma leitura que eu havia começado em setembro, e eu fui lendo esse livro aos poucos. À medida que eu encerrava um livro, no intervalo dele e um outro, eu retomava um pouquinho desse livro, né? Eu gostei de fazer a leitura assim, pausada, e vocês já vão entender porque a hora que eu mostrar um pouquinho esse livro. Não que ele não possa ser lido continuamente, pode sim, né? Eu é que escolhi essa forma. E o livro é Holocausto, os eventos e seu impacto na vida de pessoas reais, tá? É uma edição em capa dura, tá? É um livro assim com um tamanho maior do que o normal. Deixa eu pegar um outro livro aqui, que é até o próximo que eu vou comentar com vocês, só para vocês terem uma noção de tamanho, tá? Ele é um livro assim, bem maior. Ele vem com um DVD aqui, tá sem, até porque eu assisti esse DVD novamente ontem e eu acabei esquecendo de guardar. Então ele vem com um DVD. E esse livro, ele me agradou muito, porque ele é um livro assim que faz toda uma retrospectiva, vamos dizer assim, né, histórica, de como começou essa questão da perseguição ao povo judeu, fatos, né, relevantes. Ele, assim, o livro não aprofunda, porque ele vai pontuando uma série de acontecimentos. Então, assim, se você tiver curiosidade de entender ainda melhor determinados pontos, você teria que pesquisar num outro local. Mas o bacana é que a cada ponto ele dá uma explicação, por que foi assim, né? E te dá essa noção panorâmica de como as coisas evoluíram até o desfecho, né? E o pós-desfecho, que seria o final da Segunda Guerra Mundial, e como as pessoas que sobreviveram, que destino elas tiveram, algumas delas, grandes grupos, como é que eles tentaram realocar essas pessoas. Então é um livro assim muito bacana. Quem gosta de Segunda Guerra Mundial, da temática do Holocausto, é um livro que eu considero imperdível, né? Muito bom. O prefácio dele é feito pelo Spielberg. Tem aqui, ó, a assinatura dele, né? Ele faz parte daquela fundação Shoah, né, em memória das vítimas do Holocausto. É assim, um material maravilhoso. Deixa eu pegar algumas, por exemplo, a primeira imagem que tem aqui, que fala dos judeus na Europa, né? Então ele vai ilustrando uma série de épocas, e em muitas páginas vocês vão encontrar essas linhas do tempo, onde explica, né, o que acontecia naquele período histórico. Fala, ó, da origem dos judeus, porque o livro ele foca somente na questão do Holocausto. E ele é repleto de imagens, ó, em todas as páginas. Há imagens, há porque o livro é dividido em tópicos, depoimentos de sobreviventes, e depois eles retomam novos tópicos. Aqui eles mostram, né, alguns judeus famosos, né, ó, Franz Kafka, né, e tem outros mais, Einstein, Freud, e representantes em diversas áreas, tá? Então ele é um livro assim para você ter uma panorâmica de como as coisas aconteceram historicamente. Ele tem várias, além de ilustrações, várias fotos da época, né, fotos originais. É um livro maravilhoso. Eu recomendo muito, assim, acho que quem gosta
do tema, tem que adquirir. É um livro assim imperdível. Eu tenho certeza que eu vou reler esse livro algumas vezes, né? Seja na íntegra ou em tópicos, né? Porque foi muito bem feito, muito bem organizado. E o DVD que eu falei para vocês que acompanha esse livro, ele traz relatos, né? É um documentário com relatos, depoimentos de sobreviventes do Holocausto, tá? Então ele acaba complementando, apesar de muitos relatos estarem escritos aqui, mas tem uma emoção maior ao você ver as imagens, ver essas pessoas contando o que significou para elas esse episódio da história, tá? Bom, depois desse livro, não fiquei satisfeita com a questão do Holocausto. Eu peguei esse livro aqui, Anne Frank, Uma História para Hoje. Tá? Esse livro eu mostrei para vocês alguns vídeos atrás, num book haul. É um livro que conta toda a história da Anne Frank, traz fotos de família, né? Tem uma foto aqui, ó, Anne Frank com a mãe. Não sei se o foco tá bom para vocês. Fala do pai, o que o pai fazia. Então ele traz ele vai contextualizando a vida da Anne Frank com fatos históricos da época em que ela viveu. Tá? É um livro muito bonito, bem organizado, traz... Eu não posso contar muito, né? Pra não dar vontade de falar muita coisa para vocês. Vale a pena, tá? Quem leu o Diário de Anne Frank acabou criando aí uma empatia pela Anne Frank, acabou se identificando, gostando, se sensibilizando, na verdade, com a história que ela conta, vale a pena adquirir. Eu não sei se esse livro ele ainda é editado, eu comprei na estante virtual, né, num sebo, e eu gostei muito. Ele tem um papel assim mais grosso, como se fosse um papel das enciclopédias, né, muito bonito. Ele complementa o diário, tá? Não é o diário, mas ele complementa informações do diário dela. Bom, outra leitura que eu fiz, eu tô um pouco ofegante porque eu tô com... eu tenho rinite e a minha rinite tá muito forte, então eu vou falando, eu vou perdendo o fôlego, vocês me desculpem. Esse livro aqui foi pra mim uma surpresa, As Duas Mães de Mila. É um livro fininho, ó, tá? Livro pequeno, mas foi um livro assim que me conquistou, me despertou sentimentos, compaixão, angústia, pela história da Mila. A Mila é uma menina que sofre violência psicológica. Isso que eu tô contando para vocês é uma informação que consta até na sinopse. O livro abrange a história da Mila dos 9 até os 15 anos de idade. E a gente vai acompanhando os acontecimentos, as coisas que permeiam a relação dela com a mãe, alguma coisa com a avó, com o pai, e a gente vai percebendo, infelizmente, a Mila adoecendo devido a essa relação. Até que na capa, essa imagem tem um simbolismo muito grande, ó. Lendo o livro, vocês vão poder entender. É um livro para o público juvenil, mas eu digo que muitas mães deveriam ler. Eu, como mãe, gostei muito do que eu li aqui. Eu acho que é um livro que faz tanto o jovem pensar como os pais, né? Eu falei mãe, mas na verdade é um livro para pai e mãe, porque fala dessa relação de mãe e filho, né? E pode se colocar na questão de pai e filho.
Muito bom esse livro, me surpreendeu bastante. E esse mês eu fechei com esse livro, na verdade foram 4 leituras. Eu fiquei com aquela sensação que eu queria ter lido mais. Não que eu estipule uma meta de leitura mensal ou uma meta anual. Não gosto de fazer isso, nada contra quem faz, acho bacana quem coloca essa meta, vai vendo a conquista dela ou ultrapassar essa meta, mas é uma questão, um gosto pessoal, né? Eu acho que eu não tenho que determinar quantas leituras eu quero fazer, eu quero estar sempre lendo, quero sempre que possível estar lendo livros muito bons, acertar, né, nas minhas apostas, nas minhas escolhas, mas eu não estipulo. Porém, eu fiquei com uma sensação que eu queria ter lido mais. Eu acho que isso se deve ao fato de que, como eu adquiri vários livros recentemente e muitos deles eu tô assim muito ansiosa para ler e não consegui. Eu falo que o dia tinha que ter 48 horas, né? 24 horas pra vida aí, com todos os afazeres e dormir, e as outras 24 só para poder ler, né? Esse é meu delírio, né? Gostaria que a vida me proporcionasse mais tempo livre. E eu encerrei com esse livro aqui do autor Eric Novello, que é Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues. Bom, esse livro é difícil até colocar uma palavra para classificá-lo, mas de cara eu já diria extremamente criativo. O autor, ele conseguiu criar um universo tão particular, né, com vamos dizer assim, com seres tão diferentes, tão rico de detalhes, de características. É um livro de, digamos assim, de fantasia, mas envolvido com um suspense. Ele conta a história do Tiago Boanerges, que ele é um exorcista que fazia parte, aliás, do Conselho de Horus, né, que é um conselho que regulamenta uma série de questões aqui dentro dessa história. E o Tiago, ele é expulso desse conselho. Tudo isso que eu estou dizendo tem na sinopse. E ele recebe, então, uma segunda chance, né, de tentar resolver uma nova tarefa, né, que foi proposta pelo seu ex-supervisor, e ele se aventura aí nesse mundo criado pelo Eric Novello para tentar cumprir essa tarefa proposta. Tá? Vale muito a pena quem gosta de fantasia. É um livro para adultos, tá? Não é um livro juvenil, é um livro para adultos. Eu acredito que quem seja fã de fantasia não vai se decepcionar com a leitura de Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues. Valeu muito a pena. Então, essas foram as minhas leituras de outubro. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei. Os livros As Duas Mães de Mila e Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues tem resenha lá no blog, é só vocês acessarem. Um super beijo pra vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!